Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otimista. E no vídeo de hoje iremos falar sobre um grande santo, um grande papa chamado São Pio X. Certeza absoluta de que todos nós conhecemos esse grande papa, até porque ele foi um dos melhores papas de todos os tempos e um dos grandes santos dos últimos séculos. Ele que foi marcado pelo seu tradicionalismo, defesa pela verdade e pela fé, e também pelo seu grande amor à Eucaristia e ao Rosário. Iremos falar a história deste grande homem. São Pio X nasceu em 1835 na Itália com o nome de José. E ele era o 10º filho de uma família de camponeses. Era uma família muito católica e ele nasceu no norte da Itália em um pequeno vilarejo. E conta-se que esse vilarejo era bem humilde, bem simples, com as pessoas muito simples e de tradição católica. Era um lugar que não tinha tantas pessoas assim, porém era esses tipos de lugares de roça, sabe? Onde todo mundo conhece todo mundo e um lugar mais de paz. E ele nasceu em um lar católico, só que ele era o único dos seus 9 irmãos e irmãs que queria seguir uma vida religiosa. Todos seus irmãos eram batizados, eram católicos, mas ele foi realmente o único que quis seguir na fé. E ele desde muito criança sempre dizia que ele sonhava em ser sacerdote. Isso se comprovou uma grande verdade quando era bem criança mesmo. Ele foi ao padre local do vilarejo, que obviamente sabia falar latim, e pediu a ele para que ele o ensinasse o latim. Isso, ele era ainda muito criança, então ele já ainda muito novo começou a estudar latim com esse padre, e ele já desde essa época falava que também queria seguir a vida religiosa. E assim foi. Quando ele virou adolescente, ele era já muito estudioso, ele realmente era uma pessoa que lia muito, buscava sempre se informar sobre todas as coisas, especialmente relacionadas à sua fé, à doutrina católica. E ele, quando era adolescente, foi entrar no seminário, só que infelizmente, assim que ele ia entrar, seu pai acabou falecendo, quando ele era ainda adolescente. Graças a isso, então, por muito pouco ele não desistiu da ideia de ser padre e de entrar no seminário. Por quê? Ele acabou notando que, como o pai dele tinha morrido, a mãe dele ia ter que cuidar agora de 9 filhos sozinha. E se ele fosse pro seminário, ele ia meio que deixar ela às custas. Então ele quase pensou em desistir do seminário para ajudar sua mãe com algum trabalho e tal. Só que não, a própria mãe dele quis que ele entrasse no seminário porque ela via que ele realmente queria aquilo. Ela via que ele realmente queria ser sacerdote. Então ela apoiou o filho e o incentivou a correr atrás de seus sonhos. Então assim foi, ele entrou no seminário e ele desde o início mostrou um grande brilhantismo. Ele era muito estudioso e também um jovem de muita inteligência. Então ele se destacou muito nesse seminário e ele foi ordenado padre aos 23 anos de idade. E assim que ele foi ordenado sacerdote, ele acabou já com muito entusiasmo querendo mudar muitas coisas. Conta-se que ele era uma pessoa realmente empolgada em relação aos assuntos da igreja, em relação aos assuntos da fé. Então ele ainda muito jovem, né, com 23 anos, sendo um padre lá do seu vilarejo e tal, ele acabou já realizando muitas reformas nas igrejas locais e também ajudou a construir novos hospitais. Além disso tudo, uma coisa que o ajudou a se tornar muito popular entre a população do vilarejo foi que ele ajudou muitos doentes no combate contra a cólera, porque na época estava tendo essa epidemia, né, e estava tendo muitos doentes. Então ele acolheu muitos desses doentes nos hospitais e cuidou deles veementemente. Isso fez ele tornar um padre muito querido na região dele e muito amigo de todos. Por conta disso, então, muitos anos depois, ele já como um papa, ele viria a falar
que ele era um homem do campo, porque ele foi criado dessa maneira e ele estava acostumado a lidar com o tipo de gente mais simples possível. E ele então, como um padre ainda muito novo, ele já tinha ajudado os doentes contra a cólera, feito reformas na igreja, construído hospitais e ainda dava aulas para outros jovens que queriam entender mais sobre a fé católica. Então, por ter se destacado tanto no mundo, né, religioso e tal, no mundo eclesiástico, ele em 1870 ele foi nomeado chanceler da diocese de Treviso e também diretor espiritual e reitor do seminário de Treviso. Só para vocês verem o nível dele. Então ele, com seus 9 postos, né, ele passou então a dar aulas para os jovens que queriam ser padres. Mas além disso, ele acabou insistindo muito na luta de querer levar a evangelização e o catolicismo para os jovens que não tinham acesso a isso. Então ele queria expandir essas aulas e tal, e esses seminários para regiões mais pobres e tal, no qual não tinha isso, e para muitos e muitos outros lugares. Então ele foi muito importante nesse quesito. Mas além disso tudo, ele era uma pessoa muito simples. Apesar dele ter se destacado, né, como um padre muito inteligente, muito estudioso, também muito querido, ele acima de tudo era uma pessoa muito simples e muito bondosa. Então, após muitos trabalhos incessantes, ele em 1878 foi nomeado vigário capitular, após a morte do bispo Frederico, porque eles queriam que ele assumisse esse posto até escolherem um novo bispo. E ele se destacou muito como tal. Tanto que em 1884, ele já ainda com uma idade relativamente jovem até, foi nomeado bispo de Mantua. E ele era um bispo que acima de tudo pregava a volta das tradições. E ele sempre defendeu acima de tudo a tradição da igreja. Então ele combateu veementemente o modernismo. Ele também, por conta dessa grande luta em favor da fé, ele acabou sendo nomeado cardeal em 1893. E ele era considerado até que um cardeal polêmico, digamos assim. Porque na época queriam se fazer muitas reformas modernistas na igreja. E ele foi sempre aquele que combateu isso com argumentos teológicos. E isso fez ele ser considerado uma espécie de herói entre os cardeais mais conservadores e um pária entre os cardeais modernistas. Só que acima de tudo, ele, apesar de ter então considerado um bispo e cardeal polêmico, por conta disso, ele era ao mesmo tempo muito querido e muito amado. Ele já era considerado um homem santo nessa época. Ele vivia uma vida de oração ferrenha e também ele sempre ajudava quem mais precisava de ajuda. Assim então sendo, o Papa Leão XIII, que foi o Papa que o nomeou bispo e cardeal, acabou morrendo em 1903. E, bem, o cardeal José estava entre aqueles cardeais que iriam participar da votação para o futuro Papa. E após 3 votações, na última, na terceira, ele foi eleito Papa com 50 votos. Então, nesse mesmo ano, ele assumiu a batina branca, foi considerado vigário de Cristo. E ele assumiu o lema: restaurar todas as coisas em Cristo. Por que isso? Bem, porque na época de São Pio X, a igreja estava vivendo, tal como viveu com São João Paulo II, uma grande rixa entre os tradicionalistas e os modernistas. A igreja, para muitas pessoas, devia passar por profundas reformas, mudando a sua tradição. Mas o São Pio X foi por um caminho contrário. Ele afirmava que a igreja era a grande alma do mundo, a mãe de todos nós, nossa mestra. Por isso ele dizia que nós tínhamos que nos unir profundamente à tradição e ao magistério católico, nunca abandonando as sagradas escrituras. Por isso que ele era tão devoto da Santa Eucaristia e do Santo Rosário. Ele falava que essas duas coisas eram os grandes remédios para todos os problemas do mundo. Duas frases dele que eu acho que são muito marcantes são:
Se os santos anjos pudessem sentir inveja de nós, eles nos invejariam por podermos comungar. E outra coisa é: se quiseres que a paz reine em vossas casas, rezai todos os dias, sem exceção, o Santo Rosário com suas famílias. São Pio X, então, como Papa, ele acabou realizando sim muitas reformas na igreja, mas reformas tradicionalistas. Ele queria santificar a igreja de dentro para fora. Graças a isso, então, ele mudou as músicas que se tocavam dentro da igreja, no qual ele tinha um grande amor pelas músicas sacro. Ele acabou mudando a forma de se ensinar o catolicismo, mudou a forma de ir à missa, enfim, mudou muitas coisas. E isso tem como síntese o seu catecismo, que foi escrito em 1905. E este livro, o Catecismo de São Pio X, é considerado um dos maiores clássicos da história da Igreja Católica, um livro de obrigação para todo católico que mudou a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. Mas ele não mudou só a igreja como uma forma de você voltar às tradições católicas e a garantir para as outras gerações. São Pio X também foi um exemplo de homem. Ele tinha uma vida de oração profunda e sempre buscava ajudar aqueles que mais precisavam de ajuda. Graças a isso, então, ele já ainda vivo era considerado um homem santo. E uma coisa que eu vi, que eu já li muitas pessoas defenderem isso, foi que de São Pio X foi a alma mais nobre, mais santa que já pisou no Vaticano. Isso é uma coisa muito interessante, porque muitos santos já passaram pelo Vaticano, só que tem muitas pessoas que acreditam que o São Pio X foi o mais santo de todos. E claro, sua santidade pode ser sim manifestada nas suas ações, já que ele era um homem de uma bondade profunda, mas também pode ser analisada pelos seus milagres. 2 grandes milagres que ele fez em sua vida foi a cura, primeiro de um menino que tinha meningite, o segundo de uma freira que tinha tuberculose. Esse primeiro caso foi que os pais desse menino enviaram a carta para o Papa, que era o São Pio X, dizendo para que ele rezasse para que o filho fosse curado. E o Papa enviou a carta de volta aos pais, dizendo para que eles não se preocupassem, que eles tivessem a fé e a certeza absoluta de que o filho ia ser curado, mas para isso que eles iam ter que rezar muito e ir muito à igreja. E não deu outra, o filho foi curado. Essa cura foi atribuída a São Pio X. E o outro milagre foi quando uma freira ficou doente com a tuberculose e ele foi visitá-la no hospital. Ele acabou então colocando as mãos sobre a cabeça da freira e, após fazer uma oração, ela foi imediatamente curada. Outro grande milagre dele. Agora, uma outra coisa que é extremamente interessante foi que 1 ano antes dele morrer, ele acabou tendo uma revelação de Deus, no qual ele viu grandes eventos do futuro da humanidade, entre eles a Primeira Guerra Mundial. Sim, antes dela acontecer, São Pio X já sabia como que ela seria e o quanto que ela iria devastar a Europa. E além disso, ele viu que a igreja, com o tempo, iria sim se enfraquecer, que ela não ia ser mais tão forte como era em séculos passados, mas que ela ia se manter viva e forte, tal como nosso Senhor Jesus Cristo prometeu a nós. Ele viu que a igreja também iria continuar tendo a sua tradição questionada, mas que os fiéis não podiam perder a esperança, não podiam perder a sua fé. Então, mesmo que ele tenha lutado muito para manter a tradição da igreja e contribuído muito para isso, ele viu que não tinha muita coisa que ele podia fazer, porque realmente era o destino. E ele faleceu em 1914, sendo beatificado em 1951 e canonizado em 1954, deixando um legado gigantesco. São Pio X, rogai por nós. Amém.